E a origem do nacionalismo, como é que o ser humano começou a ter essa noção de se organizar por essa coisa imaginária, que é uma bandeira ou uma nação, e como é que disso se pula para um ódio para outras nacionalidades que também são imaginações? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque existe o nacionalismo moderno, que é o nacionalismo dos estados, e existe o nacionalismo étnico, que é o nacionalismo com a noção de nação, não sendo a noção de nação como estado, mas a noção de nação como sendo a noção étnica, né? Eu acredito que o nacionalismo com a noção de estado, se você quer desconstruir isso, é mais fácil. Agora, o nacionalismo com a questão étnica, eu acho muito difícil você desconstruir isso. Porque, assim, a humanidade, ela é uma só, com certeza. Né? Os estudos de genéticos, até, por exemplo, recentes, provam que o meu irmão de sangue pode ser uma pessoa mais distante de mim do que um cara na China. Pode pegar um cara na China e o código genético dele ser mais próximo meu do que do meu irmão de sangue. Agora, acontece o seguinte, né? Embora nós temos uma mesma humanidade, essa questão de raça ela já foi desconstruída, uma série de coisas, existe sim a questão cultural, muito imbricada a questão étnica também. É uma coisa que alguns falam que com essa globalização do mundo vai acontecer, mas nos últimos anos tem se provado cada vez mais forte uma volta a esse comunitarismo étnico do que justamente a anulação dele. Hoje nós vivemos a internacional dos nacionalismos, né? Então, por exemplo, assim, o que faz, por exemplo... Eu me pergunto às vezes isso, né? O que faz um judeu ser judeu? Por exemplo, o cara não tinha um Estado até 1948 com a criação do Estado de Israel. Ele viveu em países que não eram necessariamente os países de sua origem, né? Por milênios e conseguiu se conservar dentro desses países, né? O que faz ele ter conseguido conservar isso e ainda se sentir judeu hoje, assim? Por que um judeu alemão se sente judeu? Por que um judeu brasileiro se sente judeu? Entendeu? Ele é brasileiro? Claro que ele é. Ele é alemão? Claro que ele é. Mas por que ele se sente judeu? Né? Então é mais ou menos isso aí. A gente tem uma essência, a gente tem alguma coisa lá dentro que não tem como você tirar, cara. Por mais que eu posso pegar você, principalmente depois da construção do caráter e depois da idade fálica, depois da construção do caráter do indivíduo mesmo. Eu posso pegar você e colocar no Japão, cara, agora. Você com a sua personalidade formada. Você pode viver pro resto da sua vida no Japão, você nunca mais voltar pro Brasil. Você nunca vai se sentir japonês, cara. Meu pai é espanhol, ele é estrangeiro. E meu pai tá 40 anos no Brasil, cara. Até hoje, tipo assim, ele é mais brasileiro no modus vivendi. Ele tá muito mais tempo no Brasil do que na Espanha. Mas quando você pergunta pra ele o que ele é, ele fala que ele é espanhol. Ele não fala que ele é brasileiro. Ele se sente espanhol ainda. Ele veio pra cá com 24 anos. Já tava com o seu caráter formado. Se ele tivesse vindo com 3 anos, talvez isso pudesse ser diferente. Mas quando você já tem uns 20, você tá com o seu caráter formado... É muito difícil você tirar isso. Eu vejo, por exemplo, aqui em São Paulo, principalmente, tem muita comunidade nipônica, né, japonesa, muito forte. O cara é neto, nem fala o idioma dos avós japonês e o cara se sente... Ele é brasileiro, mas ele se sente... Ele tem uma proximidade muito grande com a cultura ao qual ele pertence, dos avós e tudo. E como é que você vai tirar isso do cara? Então, eu acho que o nacionalismo, ele surge aí. Ele surge quando você se reconhece, quando você reconhece um igual. E mesmo nós brasileiros miscigenados, que não pode se dizer que tem um nacionalismo étnico em termos raciais, porque aqui é multiétnico em termos de... tem diversas raças, não gosto dessa palavra, mas tem diversas raças. Quando você vai para um outro país, você vê você escuta um cara falando português e você reconhece que é um português do Brasil, você... bate um negócio dentro de você e fala, não, esse cara é um igual, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o nacionalismo, ele tá aí. O problema é quando você faz disso um movimento de querer apenas estar entre seus iguais. Aí já vai para um outro lado, né? Aí não é mais a questão de nação ou de reconhecimento identitário dessa forma. Aí é um identitarismo que ele é transportado para a política com bases fundamentadas, ideológicas, falando que o seu povo é melhor, que a sua cultura é melhor. E aí surgem as narrativas modernas, né? Por exemplo,
o nacionalismo ele foi uma construção, o Hobsbawm fala disso, né? O Benedict Anderson também fala disso. Você começa a tentar encontrar origens que vão explicar a origem de um povo e tudo mais. Então você pega, por exemplo, os bascos na Espanha, eles acreditam, né? Alguns deles veemente, que eles vieram de uma estrela do céu que veio pra cá, caiu uma estrela no céu e formou aquele povo. Então eles são diferentes dos outros povos porque eles vieram de uma estrela. Ou você pega, por exemplo, os povos que explicam suas origens, por exemplo, dos tupis aqui no Brasil, que era um povo subterrâneo. Não sei se são todos os tupis, mas alguns troncos, né, dos ramos dos tupis, eles explicam que eles vieram de um reino subterrâneo, né? Inclusive tem várias histórias de reinos subterrâneos e tudo mais. Eles acreditam que eles vieram de um reino do centro da Terra. Os nazistas acreditavam que a Terra era oca e que os arianos poderiam ter vindo também do centro da Terra. Então você começa a ter toda uma literatura, você começa a ter toda uma explicação, lógico, que não é científica, claro que não é, mas você começa a ter toda uma literatura, uma explicação para justificar a origem de um povo, sempre colocando o seu povo, né, como sendo uma origem melhor, o seu povo como melhor e tudo mais. Uhum. E aí começam os nacionalismos, né? Começam os argumentos de falar que não, o meu povo é melhor do que o outro, porque o meu povo veio de uma estrela, porque o meu povo veio de gigantes, porque o meu povo não sei o quê. E aí você vai tendo toda uma construção moderna. A questão da raça ariana entre os nazistas, né, que veio do Gobineau, o Gobineau que lançou essa questão da raça ariana, era uma questão de um nacionalismo étnico ligado a um grupo humano, né? Que seriam dos brancos caucasianos e tudo mais, que justificava que eles eram superiores e falavam que os antigos brahmanes da Índia eram arianos também. Tudo que foi feito no mundo de bom foram os arianos. Aí o cara começa a falar, os judeus têm isso também. É o povo escolhido por Deus, está no Velho Testamento. Deus falou que o povo de Deus era o povo judeu. E em nome dessas justificativas até que falsas, tudo é válido. Se eu sou ariano, eu posso escravizar o outro porque eu sou melhor ou superior ao outro. Uhum. Se eu sou o povo escolhido por Deus, eu posso estuprar, matar, escravizar porque Deus me permite fazer isso porque eu sou o povo escolhido por ele. E aí você começa a ter as guerras, as brigas e tudo mais, né? Mas como é que a humanidade... Porque a humanidade começou lá, época das cavernas. O homem tá lá sem consciência nenhuma, só vivendo como um animal. Quando que existe a primeira noção do ser humano de se identificar com uma nação? Quando que isso começa a surgir? Existe algum registro? Olha, é difícil a gente ter registro da pré-história, quase sempre especulação. Mas eu acredito que a gente sempre viveu em guildas, né? Tem as sociedades totem e tabu e tudo mais. E quando a gente vivia nesses grupos, por mais que não se tinha uma noção ainda de étnica, né? Vamos dizer assim, um grupo lutava contra o outro grupo por questões até que pragmáticas. Vamos supor, eu abati uma caça aqui, eu vou dividir essa caça com o pessoal do meu grupo. Agora, se vem um outro grupo humano ali tentando roubar a minha caça, eu já vou lutar contra ele, já vou brigar contra ele porque eu não quero que ele dividir minha caça com ele. Não tinha essa noção de igual, de humanidade igual e tudo mais, né? E aí o que acontece também entre o homem primitivo é que a gente conviveu com outros ramos do gênero Homo, né? O Homo sapiens conviveu com os Neandertais na Europa e no Oriente Médio, né? Na Ásia também, né? Conviveu com o homem de Cro-Magnon. E aí tem teorias que dizem que o Homo sapiens, aniquilou esses outros gêneros e também assimilou. Porque nunca um processo de conquista A mais B, A contra B e o A destrói o B. Nunca é assim. Você assimila também. Então a gente carrega muitos genes dos Neandertais também e tudo mais. Mas eu acredito que isso veio se intensificar principalmente com o surgimento da agricultura. Aí eu posso te dizer que com o surgimento da agricultura, com certeza isso aconteceu. Porque é quando a gente começou a ter uma explosão demográfica e aí que surgem as leis, as regras para um convívio em sociedade. Porque as sociedades começaram a se tornar mais complexas, a gente não era mais nômade, a gente não era mais caçador-coletor e a gente foi obrigado a viver cultivando a agricultura e a pecuária também, os animais também e tal. E naquele momento, então, a gente começou a ter que desenvolver regras, desenvolver
um ordenamento para um convívio em sociedade naquele determinado grupo. Só que outros grupos, sejam nômades ou sedentários também, poderiam muito bem invadir o meu território e roubar toda a minha colheita, roubar os meus animais, estuprar minhas mulheres. Enfim, então o que a gente vai fazer? Vamos nos armar. E o que acaba surgindo? Os exércitos. Então os exércitos, eles surgem principalmente depois do advento da agricultura, para ser para ser um grupo, né, uma instituição, vamos dizer assim, de homens armados, né, que vai proteger aquilo das invasões de outros homens armados que vão querer roubar o que eu tenho. E aí surgiu tudo isso, né? Aí, a partir daí começou tudo isso, né? Mas disso para eu ter essa noção de que eu sou brasileiro, isso que eu quero entender. Como é que surgiu o primeiro país, sei lá, a primeira ideia de que eu sou essa outra coisa que nos une aqui, só que a gente não consegue ver nem pegar? Sim. Aí a gente vai cair não no nacionalismo tribal, no nacionalismo étnico. Aí o nacionalismo de Estado, né? O Estado, ele é uma coisa moderna, né? Embora você fale, por exemplo, na Grécia Antiga, entre cidades-estados, eles falavam que tinham cidades-estados e tudo mais, mas não tinha noção de Grécia enquanto país ainda. Da mesma forma que na Espanha, por exemplo, você tinha Castilha, Aragão, Granada, León, mas não tinha noção de Espanha ainda, né? Você teve os impérios, né? Romano e tal. Então esses impérios tinha uma outra noção que não era também a noção de Estado moderno que a gente tem. Esse nacionalismo que você está me falando, de eu me reconhecer como brasileiro, né, e outro brasileiro também, ele é um nacionalismo mais recente, que foi com as construções de Estado. Dizem que o primeiro Estado, pelo menos da Europa assim, ocidental, foi inclusive o de Portugal. Portugal foi o primeiro país-estado, país-nação, Estado-nação, que era com a dinastia de Avis, né? E 1400 cacetada, não lembro o data exata, 1400 cacetada. E aí com a dinastia de Avis foi o primeiro país, a Espanha foi logo em seguida com Granada, 1492, a noção de Espanha e tal. E no nosso caso das Américas, com as independências, né? A independência do Brasil foi em 1822, aí você tem o Estado brasileiro, aí surge o Estado brasileiro. E da América Hispânica, os países aqui com a independência dos países, né? As repúblicas, a Argentina, Gran Colômbia lá, do Bolívar e tal. E aí você vai ter toda a construção dos estados. Aí, por exemplo, eu me sinto... Um cara do Rio Grande do Sul, ele se sente pertencente à mesma nação do cara do cara que nasceu no Pará. É claro que não são todos. A gente teve problemas no Império, por exemplo. O Rio Grande do Sul teve um tempo que ele foi uma república independente, por exemplo, a Revolução dos Farrapos. São Paulo já teve movimentos separatistas. Claro que a Revolução de 32 não era separatista, mas já teve movimento separatista. A Confederação do Equador queria se separar do Império Brasileiro. Aí é uma outra história. Mas, embora você tenha movimentos particularistas, igual você tem na Espanha hoje também, com os catalães, os bascos e tal, a noção de você se sentir pertencente àquele determinado lugar é por conta de uma construção de Estado. E aí o Estado realmente é uma coisa que a gente não vê, né? Porque pelo menos a noção étnica você reconhece no outro visivelmente que ele é igual a você. Agora a noção do Estado não, é uma abstração, né? E existem povos que eles não têm Estado, mas eles são povos que têm nacionalismo, como por exemplo os curdos. Os curdos, igual os judeus até pouco tempo não tinham isso também, agora que eles têm o Estado de Israel. E os curdos, eles lutam ali por um território imaginário deles ali, que seria o Kurdistão, que pegaria partes da Turquia, partes do Iraque, se eu não me engano, da Armênia também. E eles são povos que são massacrados por todos esses países, né? Pela Turquia, pela Armênia, pelo Iraque, porque eles não têm um país deles, né? Eles vivem eles vivem em outros estados. Eles são uma nação que lutam por um Estado. Então nem todas as nações têm Estado. Então tem a diferença entre o Estado e nação, e tem os Estados-nação. O Estado-nação é quando você tem um Estado e a nação ao mesmo tempo, né? É que eu tava vendo um vídeo teu que tu fala que a noção de nacionalismo ela vem também da linguagem, da escrita. Quando o ser humano começou a escrever ou a registrar coisas, daí também surgiu a primeira semente dessa sensação. Isso. Isso, quem fala muito disso é o Benedict Anderson, né? Ele fala que foi quando no surgimento das línguas vernáculas, né?
Por exemplo, português, você tem o português vernáculo, o espanhol vernáculo, o italiano vernáculo, o francês vernáculo, que é quando você tem a língua mãe de todas elas, que é o latim, e o latim vulgar, que eles chamavam, que era o latim que se falava, que não é o latim mesmo, era o latim popular, assim, né? E quando os estados resolveram... antigamente era tudo em latim, né? Até pouco tempo atrás as missas eram rezadas em latim, tudo era feito em latim, documentos oficiais eram em latim e tudo mais. E aí, quando esses países, até por um movimento nacionalista, começaram a emitir documentos oficiais nas línguas vernáculas, começaram a emitir, por exemplo, não só memorandos oficiais e tudo mais, mas também missas, também tudo foi... E se permitiram falar nas cortes, né? Quando nas cortes se falavam as línguas vernáculas, aí você tem também uma explosão do nacionalismo, porque aí a pessoa se reconhece no idioma. Porque, por exemplo, no caso da Rússia, a elite russa, até na época dos czares, ela falava alemão, né? E o russo mesmo, do alfabeto cirílico e tudo mais, era visto como língua de farrapo, de pobre, né? Da população e tal. Então a população não se sentia representada por aquela elite que nem a língua deles falava. Na Alemanha é a mesma coisa. Naquele processo civilizador do Norbert Elias, ele fala disso. Que na Alemanha... você tinha, por exemplo, uma elite que falava francês na Alemanha, né? Inclusive no Mein Kampf, o Hitler critica muito desse afrancesamento da Alemanha, né? Porque ele falava que todo mundo tinha que falar alemão. Ele queria resgatar aquela ideia do cultura. É uma coisa que eles chamam de cultura, que era você trazer a cultura mesmo de base, das comunidades e tudo mais. E o que é? As comunidades não falavam francês, falavam alemão. Uhum. Então, o Elias fala muito disso também. Ele falava que você tinha que falar, que o país todo tinha que falar a mesma língua, que era a língua popular, para a população se sentir representada por sua elite. Do momento que a elite abandonou essas línguas importadas, né, e começou a falar a língua popular, aí você tem um sentimento de unidade dos estados também, né? E isso se deu principalmente quando você tem a vernacularização. O vernáculo são essas línguas populares, mesmo que quando elas se tornam oficiais, entendeu? Elas se tornam oficiais.